Vamos ver aqui como se faz a instalação do emulador para acesso ao sistema e como se utiliza o administrador para se cadastrar usuários, dar permissões aos usuários, bem como a liberação de acesso a terminais no sistema. Primeiramente, nós vamos fazer o download do programa emulador acessando o site da Soft News. Para isso, você clica em suporte. Em seguida, tem para download do emulador SR, clica aqui. O sistema irá apresentar duas opções, onde você pode salvar o arquivo e fazer a instalação posteriormente, ou a outra opção é executar ele diretamente, ou seja, ele irá fazer o download e irá executar fazendo a instalação. O que é mais comum é fazer a execução do mesmo. Assim ele irá iniciar o download, ok, já fez o download e pergunta se você quer executar. Eu confirmo, clicando no botão que executar. Ele irá preparar a parte da instalação. Me pergunta se eu estou liberando isso porque eu estou aqui como administrador. Ele pergunta se eu tenho liberação para isso. E agora, nesse momento, ele inicia a parte da instalação. Eu clico no botão seguinte. Ele me abre uma opção para que eu possa escolher outra pasta. No meu caso, eu vou manter a mesma pasta padrão. Clico no seguinte e clico em instalar, confirmando a instalação. Ao final, eu apenas clico em concluir para confirmar a instalação do emulador. Próximo passo, eu vou executar o emulador para fazer as configurações, que previamente já devo ter recebido um e-mail do pessoal de suporte da Soft News, aonde estarão me passando todos os dados de conexão do emulador. Ok? Eu vou aqui executar o emulador para fazer as configurações que me foi passada. Perfeito. O host primário aqui pede aqui gvtsoftnews.com.br. Vou então colocar aqui no host primário gvtsoftnews.com.br. No host secundário net.softnews.com.br. net.softnews.com.br. E na porta é designado a porta 25010. Porta 25010. Pronto. Vou clicar em atualiza. E o próximo passo, vou tentar a conexão. Note que o servidor recebeu a conexão e cancelou. Por quê? Vou clicar um OK para mostrar. Porque o terminal aqui consta como não autorizado. Bem, nesse caso, agora já está instalado o emulador e está pronto para ser utilizado o emulador. Agora eu preciso fazer a liberação desse terminal no servidor. Normalmente, esse é um trabalho em que o pessoal da operação, do suporte de TI, é que irá comandar. Com informação do e-mail enviado, eu tenho aqui o link para acesso ao administrador. Eu vou copiar aqui esse link, abrir mais uma página do Internet Explorer e vou acessar aqui o administrador com a mesma senha, usuário e senha que me foi passado. Clico em entrar. Ok, eu tenho aqui
o botão de usuários, as permissões de usuários e os terminais. Inicialmente, vamos fazer pelos terminais. Clicando aqui, eu verifico que houve uma conexão desse terminal aqui com esse número de série, que se você ver é exatamente o mesmo número de série que consta aqui, ok? E porém ele está me dizendo que ele está inativo. Ele está inativo. Perdão, houve um erro aqui. Eu estava com a tela errada. Ele estava inativo, está inativo. Eu dou um clique sobre ele e vou alterar para ativo. Clico em confirmar. Confirmou a atualização. Nesse momento eu posso novamente tentar a conexão. Veja que agora o sistema abriu para que eu informe o usuário e senha. Voltando ao administrador, eu vou verificar os usuários, o qual já consta aqui um usuário já previamente cadastrado, que é o usuário SoftNews, aonde me foi passado através do pessoal de suporte. Eu vou cadastrar um novo usuário chamado com o login teste. A senha será teste também. Prazo de expiração da senha, você pode optar, se deixar em branco, essa senha nunca vai se expirar. Se colocar um número aqui, seria a quantidade de dias que essa senha irá expirar. Portanto, em 90 dias, essa senha perde a validade. Eu seleciono aqui que esse seria um usuário comum, não seria administrador, porque somente o administrador é que consegue acessar essa página para criar novos usuários, permissões e dar liberação para terminal. Nesse caso é um usuário comum. Vou colocar o nome do usuário aqui. Informo qual a empresa que ele irá trabalhar, no meu caso aqui é a empresa 08. Eu vou informar qual a filial que esse usuário irá trabalhar. Normalmente você utiliza uma filial porque o usuário vai ter acesso somente a informações pertinentes àquela filial dele. Porém, eu posso criar usuário com filial Coringa. O que é a filial Coringa? É a filial onde ele pode, no momento que ele adentrar o sistema, ele poderá informar em qual filial que ele irá trabalhar. Para isso, eu vou utilizar a filial 999. No meu caso aqui, eu vou fixar a filial dele como MTZ, uma filial que eu previamente já cadastrei no sistema. A sigla do usuário. Normalmente, eu utilizo aqui uma sigla de até 4 dígitos, que eu tomo como base as iniciais do nome do usuário. No meu caso aqui, usuário teste, eu vou colocar o T, seria usuário teste. Clico em confirmar. Pronto, o usuário já foi cadastrado. Agora eu vou dar permissão de acesso a esse usuário. Ou seja, apenas eu cadastrei o usuário, mas ainda eu não disse o que ele vai poder acessar. Eu venho aqui em botão de permissões. Venho aqui, seleciono qual é o usuário e ele me aparece aqui todas as opções que tem no sistema. Essas opções aqui são os módulos em que o sistema tem. Aqui seria o nível mínimo de acesso e aqui é o nível de permissão que esse usuário irá utilizar. Então, esse usuário teste, eu vou dar uma permissão a ele para o comercial de apenas operador. Na expedição, eu vou dar um nível um pouco maior para encarregado, onde ele poderá inclusive cancelar conhecimento. Na entrega, eu vou dar um nível de operador para ele. No saque,
a opção mínima é consulta, então eu vou dar um nível para ele de consulta apenas. Vou confirmar, alterado com sucesso. Ou seja, aqui eu já liberei o terminal desse usuário, já criei o usuário e já dei as devidas permissões a ele. Agora eu vou acessar o sistema usando o usuário teste. A senha é teste. E eu devo sempre orientar esses usuários que no primeiro login deva alterar a senha. Ou seja, para que ele não mantenha a mesma senha, para que haja integridade do acesso e sigilo de acesso às informações. Então eu vou entrar com a senha atual, que é teste, vou botar uma nova senha, clico em OK para confirmar. Senha alterada com sucesso. A partir desse momento, através do menu, eu tenho aqui todos os módulos que foram liberados para esse usuário, que é o módulo comercial, expedição, entrega e o saque. Vamos rever aqui as permissões desse usuário, apenas para confirmação. Eu tenho aqui então o comercial com nível de operador, a expedição com nível de encarregado, a entrega com nível de operador e o saque com nível de consulta. São os 4 módulos que eu permiti. A partir daí eu vou permitir com que ele possa entrar. Eu vou entrar no módulo da expedição. Eu posso entrar aqui em conhecimentos, digitação de conhecimentos. 2 cliques, ele irá me abrir a digitação de conhecimentos. O outro detalhe, eu posso ao mesmo tempo abrir também um outro programa, por exemplo, o cadastro de filiais. Mantenho aqui as duas situações. Eu posso ter aqui ao mesmo tempo até 10 programas rodando simultaneamente. Aqui eu quero fechar o cadastro de filiais, eu clico apenas em fechar. Quero fechar esse aqui, clico em fechar. Ou seja, ele irá fechar o programa que está ativo. Ao final eu desconecto e saio do sistema. Pronto, está aí definido a parte de acesso onde o pessoal de suporte dá acesso ao